E olha, na Europa, países que já estiveram no topo dessa triste lista da doença vão abrir fronteiras e experimentar uma nova rotina. Mais do que uma imagem bonita, ver um dos principais pontos turísticos do mundo, o Coliseu de Roma, reabrindo as portas, é sinal de esperança. Aos poucos, o país retoma a economia. Nesta semana, os italianos já foram autorizados a viajar pelo país. Eles voltam às ruas nas vésperas das tão esperadas férias de verão. Movimento no comércio, mas com uso de máscaras. A cidade de Veneza, um dos cartões postais da Itália, também voltou às atividades. Ela fica na região de Vêneto, responsável por 1/3 da produção econômica do país e uma das mais ricas e produtivas da Europa. Nas praias, distância social entre os banhistas. Nos campos de futebol, bola voltando a rolar. Mas na maioria dos casos, ainda sem torcida nos estádios. Portugal começou a reabrir a economia há cerca de 1 mês e meio. Nas ruas, é possível perceber que as pessoas estão retomando a rotina. Mas quando a gente encontra mesas e cadeiras vazias em um dos pontos mais movimentados da capital Lisboa, a gente percebe que ainda há falta para a vida voltar ao normal. Falta o turista, conta Ângela Mendonça Martins, comerciante portuguesa. Falta clientes, falta pessoas, falta turismo. Tenho esperanças que melhor, eu pessoalmente. Muita gente não, mas eu como sou positiva e não negativa, vamos para o positivo. Nessa época do ano, a loja deveria estar lotada. Só ano passado o país bateu recorde no número de visitantes. Mais de 25 milhões de turistas. A previsão é que no dia 15 de junho, com a reabertura das fronteiras em muitos países europeus, o cenário volte a ser assim. Essa é a esperança de Dona Ângela, que planeja reconquistar o cliente com simpatia e, claro, pelo estômago. Um bom pastel de bacalhau com queijo e um vinhinho do Porto a acompanhar. A reabertura vem acompanhada de adaptações. Neste restaurante belga, telas de plástico foram colocadas entre as mesas. Nos Alpes suíços, 2 artistas criaram um novo conceito de hospedagem a céu aberto. Já é possível fazer reservas, mas os espaços só estarão disponíveis a partir de julho. Na área da saúde, pesquisadores estão em busca de uma vacina contra a Covid-19 e de remédios para o tratamento da doença. Na próxima semana, a Rússia vai começar a usar um antiviral que mostrou eficácia em mais de 90% dos pacientes. Ele reduz a capacidade de multiplicação do vírus e ajuda a pessoa a se recuperar em 4 dias. Com a terapia padrão, os pacientes demoram, em média, 9 dias para se recuperar. Outra droga que também é estudada no combate à doença é a hidroxicloroquina, que voltou a fazer parte dos testes da Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais desse medicamento. Os estudos tinham sido suspensos na semana passada, depois que uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet mostrou que a hidroxicloroquina podia aumentar a taxa de mortalidade entre os pacientes. Mas a OMS retomou as pesquisas depois de revisar os dados. A revista fez uma análise do estudo e afirmou que não podia garantir a veracidade das fontes de dados primárias. Por conta disso, os autores pediram a retirada do artigo. A revista também lamentou profundamente por qualquer constrangimento ou inconveniência que isso possa ter causado. Bom, eu abri esse programa dizendo nós avisamos, pois eu estou aqui com o médico toxicologista Anthony Wong, porque ele avisou, né? Na semana passada o senhor falou em farsa, o senhor usou esse termo, farsa, para esse estudo. Qual é o peso disso e a importância do jornalismo? Porque o jornal The Guardian pediu os dados de 96 mil pacientes utilizados no estudo e não recebeu. Ou seja, o que aconteceu, hein? Pois é, quando nós estamos acostumados a ler, estudar, pesquisar, temos muita suspeição, né? Fica coçando a cabeça, como um trabalho desse tipo começa em 5 semanas, já ganha as manchetes. É impossível, mesmo observacional, como isso aqui de coleta de dados, você conseguir, em tão curto espaço de tempo,
dados sobre 96 de 183 hospitais nos 5 continentes. Isso é absolutamente impossível. Então já isso levanta uma dúvida se isso é real. Doutor, ontem a revista The Lancet publicou um manifesto de precaução, de preocupação. Pois É uma das revistas científicas mais respeitadas mais do planeta. velha, né? A mais antiga. Mais antiga. Mas que mancada é essa? Pois o que se aprende com isso? Não é só a Lancet, né? O próprio New England Journal of Medicine, que é outra revista de renome, grande repercussão, também publicou, dos mesmos autores, um trabalho semelhante e também fez a mesma ressalva de que não podia garantir os dados. Então, o que acontece é que toda vez que um cientista começa a saltar bombasticamente e procura as manchetes como causar impacto, gente, a primeira coisa que tem que fazer é alguma coisa está errada. E aí você vê nas linhas. Esse trabalho foi feito por 4 autores e um deles é justamente o dono da empresa, chamado ScienceSphere, que justamente forneceu os dados. E quando você foi procurar as fontes dele, ele disse, não posso dar porque estamos sob contrato que não pode dar. Isso é impossível. E com isso não os cientistas de repente tiveram que dizer, nós não temos mais como garantir a fidelidade dos dados. Qual é a sua preocupação agora ou a sua expectativa com a retomada dos testes clínicos usando hidroxicloroquina pela OMS? Bom, a primeira coisa, mesmo assim, eu tenho muitas ressalvas sobre o tipo de pesquisa sendo feita. Porque eles estão tentando usar hidroxicloroquina com azitromicina em pacientes internados, ou seja, pacientes que já estão um grau avançado da doença. Nós sabemos que o efeito da hidroxicloroquina e azitromicina é justamente mais no início, quando o vírus infecta e está replicando, está aumentando. Então, a maior eficácia desse remédio é justamente antes que nós tenhamos uma carga viral, quer dizer, a quantidade de vírus que entra no nosso corpo ainda não tem atingido o nível crítico, ao qual o remédio, e esse e outros remédios não funcionam. Seria importante usar antes, então, em casos leves. Precocemente. E esse outro medicamento que a gente mostrou agora, que está sendo bastante utilizado na Rússia e em outros países? O Favipiravir? Pois é. Eu já falei de Favipiravir já em fevereiro, que é um remédio promissor. É um remédio era usado para influenza, era uma patente japonesa. Os chineses já usaram em janeiro em mais de 100 pacientes, deu resultados extraordinários. Diminui a replicação viral. Justamente, ele tem uma ação exatamente sobre o vírus. Mas é como, aliás, muitos de vocês já ouviram falar de oseltamivir, né, que é o Tamiflu. Vocês lembram que o Tamiflu tem que ser usado nas primeiras 48 horas antes para que tenha eficácia, certo? Então ninguém questionou isso. Então, tanto a hidroxicloroquina como a Favipiravir também tem a mesma ressalva. Ele tem que ser usado o mais precocemente possível para justamente diminuir a replicação viral. Com isso, a carga viral no corpo é muito menor e dá chances da pessoa recuperar e sarar da doença. Dr. Anthony Wong, depois de se antecipar na semana passada a essa questão que se confirmou agora, mais uma vez, obrigado por contar com seus conhecimentos aqui na Record News. Na Record.